Abre-se as cortinas da Pai, conte-nos um pouco da sua história, da sua trajetória dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade. Bom, a minha história inicia desde muito menino, criança. Por diversas vezes eu, pequeno, em casa mesmo, meus pais, eu venho de uma criação evangélica, né? Como a maioria das pessoas que eu conheço, que falam, conversam comigo, entende-se que a primeira coisa que tem na vida, entende sobre um pouco sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre a religião, entende pela igreja evangélica. Então eu comecei a estudar o dominical desde muito menino, em casa. Minha família era protestante, presbiteriana, cofundadora da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E minha família gostava muito, fazia questão que eu pudesse aprender. Com o tempo, eu tive que entender bastante sobre a parte presbiteriana, fui crescendo e minha família não tinha entendimento dos meus dons mediúnicos. Eu tinha uma série de sonhos, eu conseguia ler tarô, carta, mas eu não de tarô, né? Não conseguia ler tarô, não é ser tarô, era carta. Minha mãe jogava carta e minha mãe jogava canastra. Fazer buraco e tal, que chamava buraco na época, à noite. E por ela jogar buraco, fazer canastra e tal, ela estava com a canastra pronta. E aí eu falei sobre a vida dela, o casamento dela, sobre a vida dela. E ali ela chamou muita atenção dela. Até que ela procurou uma amiga chamada Margarida. Margarida era presidente de uma associação espírita no Embu das Artes. E Margarida me chamou para eu conhecer uma casa espírita, Dr. Fritz. E aí eu fui com o Dr. Fritz. Chegando lá, entrei numa sala, eu muito menino, devia ter uns 7 para 8 anos. Entrei numa sala e nessa sala ele jogou um pano branco sobre mim. E esse pano branco eu incorporei um preto velho. E aí eu lembro que eu sentia a vibração do preto velho, dessa entidade, não precisa chamar como preto velho. E ele eu lembro vagamente, ele falou para minha mãe: mãe, leva o seu filho até o povo. Seu filho precisa estar no meio do povo. Então minha mãe me levou, minha mãe achou que era uma coisa, minha mãe tinha um pouco de preconceito. Minha mãe achou muito estranho, porque ela não queria contar para o meu pai. Para dizer para o meu pai, falou assim: olha, o Davi tem mediunidade, o Davi precisa ir para um terreiro, para um centro de Umbanda. E aí minha mãe escondeu, e ela conversou com a Margarida. A Margarida falou para ela: eu conheço um homem que trabalha em Rude Ramos, esse homem era de Candomblé. E esse homem, minha mãe pagou um dinheiro, porque ele falou que ele tiraria todos os meus dons, os dons mediúnicos. Minha mãe gastou um bom dinheiro. Chegou lá, passou galinha, fez cantor, fez louvor, fez uma série de coisas. E aí fez tudo que ele podia. Minha mãe gastou um bom dinheiro, eu lembro que minha mãe levou um dinheiro num saco. Um saquinho de pano. Eu não sei quanto que era, mas eu sei que era um bom dinheiro que eu vi. E minha mãe falou pra mim, perguntou no carro, pra mim voltando, falou: tá tudo bem? Você se sente livre de tudo que você carrega? Eu falei: mas não sei o que você chama de livre. Eu sei que eu tô normal. E aí, beleza. Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei, tomei banho, eu senti uma risada de estranha, uma gargalhada.
E aquela gargalhada me chamou muita atenção. Eu acho, até hoje, para mim, era minha apologia, já demonstrando para mim. Passou um tempo, minha mãe perguntou para mim o que eu queria ser da minha vida. E eu falei para ela que eu queria ser, na verdade, um reverendo. Que eu queria servir a igreja. Mal ela sabia, né? Que eu ia trabalhar dentro de um terreiro. Hoje, como dirigente de uma casa. Até que minha família entende que eu tinha mediunidade, mas eu tive uma série de preconceitos da minha própria família, das pessoas que estavam juntamente comigo, e não entenderam desse dom mediúnico. E aí que eu tive que ter rompimento com a minha família. Minha família me convida para ir embora de casa, para eu fazer minha vida fora da minha casa, pelo meu dom mediúnico. E dali em diante que eu comecei a procurar vários terreiros. Sabe olhar esse mundo que o Senhor criou com beleza. Não podemos falar do Twig sem falar do Pai Cláudio. Pai Davi, o senhor nos daria a honra de falar sobre o Pai Cláudio? Falar sobre sua trajetória dele dentro da espiritualidade e dentro da Umbanda? Sim, muito legal. Falar do Cláudio é falar um pouquinho de várias coisas, porque essa casa ela é fundada por ele. Era o sonho ideal dele. Pai Cláudio, ele começa muito jovem, muito menino, trabalhava com um Toninho do Mármore, ele fazia revelações atrás da porta, quando era criança, e as pessoas de Tapsirica iam até a casa dele. E ele ficava atrás da porta e ele contava tudo. As pessoas falavam, Toninho, aí o Toninho batia na porta e o Toninho falava tudo o que estava acontecendo. Então o Toninho não gostava de sair, o Toninho gostava de ficar escondido atrás da porta. Cláudio então, tinha já o dom, a família dele já entendia, a mãe dele também já entendia. Cláudio, ele já acompanhava em centros com a mãe dele, Dona Terezinha. Mãe dele acaba falecendo muito cedo, com 42 anos, de depressão. Cláudio já tinha umas guias, Cláudio já ia ao centro, já trabalhava com caboclo 7 flechas. Cláudio acaba largando. E largando tudo, porque a mãe dele faleceu. Quando a mãe dele faleceu, ele ficou muito triste com a espiritualidade. É como se ele tivesse culpado a espiritualidade. E Cláudio pega tudo que ele tinha de guia e joga no rio. E ele acaba desistindo da religião. E o Cláudio acaba se tornando evangélico. Ele ia até a igreja do missionário Josias. E o Cláudio desenvolve muito na igreja. O Cláudio já tinha um dom da oratória. O Cláudio gostava bastante. Até que o missionário Josias chama o Cláudio para fazer algumas pregações. E o Cláudio começa a pregar, fazendo algumas pregações. Cláudio se torna pastor, praticamente. Não sei se é um nome, mas o Cláudio acaba se tornando pastor do missionário Josias, na igreja Primícias. Eu lembro que era no centro de São Paulo, não me recordo muito, mas eu lembro que eu fui uma vez e Cláudio tinha, né, dentro da igreja evangélica, o Cláudio tinha que expulsar, falar o nome. Eu expulso desse templo Maria Padilha, eu expulso o seu tranca-ruas. E o Cláudio, quando ele falou Maria Padilha, incorporou com ele lá dentro da igreja e começou a falar tudo que podia dentro da igreja. Contando a história dos pastores, os podres, as questões difíceis que tinham. E o Cláudio passou uma vergonha muito grande. Até que o Cláudio, eu entro na vida do pai Cláudio, e o Cláudio começa a ir comigo pelo meu dom mediúnico. Ele começa a retomar essa tal da espiritualidade. E aí ele retoma essa espiritualidade. Trabalhamos por muitos anos numa casa chamada Santa Rita, Templo de Umbanda, Santa Rita de Cássia. Antigamente as casas mais antigas chamavam Tenda Espírita Santa Rita de Cássia. Cláudio já tinha trabalhado muitos anos também lá atrás com o pai Duval, na Santa Rita de Cássia, também quando era muito jovem. Depois nós fomos trabalhar no Rubens Saraceni. Também trabalhamos na mesma vertente do Santa Rita, que era com o José Tenório, Caboclo Maracá.
E nós cansamos de ver muitos trabalhos, muitas coisas, até que o Pai Cláudio abre o Templo de Umbanda Essa Guerreira. Nós temos o Templo de Umbanda, nós temos o Templo de Umbanda Essa Guerreira. Também nós trabalhávamos também no Santa Rita e também no Colégio de Tradição e Magia, que era no Belenzinho, na Moca, com o pai Rubens Saraceni. Então a gente tinha tantos trabalhos, a gente não conseguia sair da casa do pai Rubens, também não conseguimos sair da casa do Santa Rita de Cássia, e juntamente com o Templo de Umbanda Essa Guerreira. Então nós tínhamos 3 lugares e a gente não tinha um outro lugar para ir. Então a gente ficava entre 3 terreiros na semana, até que a gente resolveu ficar só com Essa Guerreira. Essa é um pouco da trajetória do Cláudio. Resumidamente, claro, tem uma trajetória muito maior do que isso, mas o Cláudio se passou por essas dificuldades dentro do plano espiritual. Criou, seus 7 flechas na banda chegou. Seus 7 flechas na banda chegou. Temos aqui também uma pessoa de extrema importância, que é a mãe pequena da casa. Gostaríamos muito de conhecer um pouco da história dela dentro da religião. Então, a Maci é uma pessoa muito querida para mim. A Maci está desde o fundamento da casa, desde o início da casa. Eu conheci a Maci no Colégio de Tradição e Magia, do pai Rubens Saraceni. Nós estudamos teologia, uma turma de teologia, e a gente começou a se interessar, porque a gente morava muito próximo. E a gente começou a conversar, porque a gente sentamos numa rodinha e ali nós nos apresentamos. E ela gostou do que a gente estava conversando, a gente falando para ela que a gente ia abrir uma casa e que essa casa ela perguntou, nessa casa tem muitos filhos? E o Cláudio falou, tem. Ela falou, nossa, que legal, a casa vai começar com bastante filhos. Falou, tem eu e Davi. E ela falou, nossa, então... Ela falou, se você quiser, seremos em 3. E ela falou, olha que interessante. Ela pensou, aí ela passou numa consulta com a Maria Padilha. Nós não tínhamos ainda o terreiro. A Padilha atendia num lugar muito pequenininho, que era no meu apartamento, uma sacada. E a Padilha atendeu a Maci e conversou com a Maria Silvia, que é a Maci. E a Maci veio com a gente no lançamento, a casa estava ainda tijolos, ainda colocando. E a Maci veio, a Maci falou, não vai dar tempo para inaugurar a casa na data que vocês querem, que é 1º de agosto. E o Cláudio falou para ela, vai inaugurar sim. Os pedreiros vão terminar, a reforma vai ser feita e nós vamos fazer a nossa inauguração. Era 31 de setembro, 30 de setembro, a gira de caboclos, e depois, dia 1º, era Padilha. E aí a casa foi inaugurada e a Maci se tornou para nós a nossa mãe pequena. A gente falou, olha, não sei quantos filhos nós vamos ter. Eu canto para você, você canta para mim, bate palma para mim, bate palma para você. E ela acabou se tornando a mãe pequena da casa. O que levou o senhor, junto ao pai Cláudio, a idealizar o Twig? Aproveitando a deixa, pode nos contar a história da idealização do nosso templo até sua construção de abertura? Então, o Cláudio, nós morávamos no Tabuão. E o Cláudio viu uma luz muito grande à noite. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. Ele falou, tá tendo queima de fogos. Corre, Davi, corre. Aí eu corri, eu falei, onde tá tendo fogos? Eu não tô vendo. E ele falou, ali, ó, bem no centrinho do Tabuão. Vamos descer lá pra gente ver? Eu falei, não, Cláudio, tá na sacada, dá pra ver. Eu morava no apartamento. E da sacada dá pra ver o centro todo de Tabuão. E aí o que aconteceu? Ele falou que tava tendo fogos. Eu falei, não tem fogos nenhum, Cláudio. E aí ele falou, nós vamos passar de carro naquele lugar que eu sei onde estão os fogos. Aí nós passamos de carro exatamente nessa rua. E não é uma rua que eu passo sempre. Passava naquela época. E aí quando eu passei, ele falou, aqui que tá tendo fogos. Eu falei, mas aqui não tá tendo fogos nenhum não, Cláudio. Aqui é um terreno vazio. Ele falou, então, porque o fogo está saindo daqui. E ele falou, aqui que vai ser o nosso terreno, então. E aí foi que nós vimos o Fogos. E o Fogos foi a idealização da compra do terreno e a construção da casa. Foi através dessa forma que a gente viu.
que foi peculiar para nós, do Yansan, foi o seguinte: o Cláudio veio para ver o terreno, tinha uma placa lá no fundo, cheio de mato. Ele entrou por dentro e lá no fundo tinha um pedaço de uma cozinha, que a casa estava desmontada, era uma cozinha que só estava as paredes. E aí o Cláudio foi, pegou a placa e ligou para a imobiliária. O homem falou: a imobiliária aqui do Tabuão, do centro. Aí o Cláudio falou: que lugar que vocês ficam? Aí ele falou o nome da rua, e o Cláudio estava sem carro. Até que o Cláudio esperou chegar, o Cláudio veio, pegou o carro e foi até a imobiliária. Chegou lá na imobiliária, o homem, ele perguntou pro homem, falou: vocês estão vendendo o terreno? Ele falou: nossa, o terreno está parado há anos, ninguém compra. Você sabe que esse lugar é um lugar de várzea do Taboão. O Cláudio falou: o que é várzea no Taboão? É um lugar de enchente. O Cláudio falou: mas eu nunca vi água no Taboão desse jeito lá. Aí o Cláudio conversou com ele e falou assim: olha, o terreno é 30 mil. O Cláudio falou: nossa, que legal, terreno 30 mil. Eu quero ficar com esse terreno. Mas quem viu o Cláudio falando dessa forma achava que o Cláudio tinha 30 mil no bolso. E ele não tinha 30 mil, não tinha nenhum centavo. Mas ele despediu do homem e falou: esse terreno é meu. Falou pro cara, falou: ó, nós vamos sentar na semana, vamos conversar. Passou, no dia seguinte o Cláudio veio de novo para falar com o homem, para tratar algumas coisas. Aí o homem falou assim: então até logo, seu Cláudio, até mais. Que carro que é esse, seu Cláudio? O Cláudio falou: esse é um carro chamado Fiesta. Aí o Cláudio falou, Fiesta? Bonito, eu nunca vi esse carro. O Cláudio falou: é novo. E ele falou: você gostou do carro? O Cláudio perguntou. Ele falou: gostei, minha filha está precisando de carro. Minha filha vai para a universidade e não tem carro. O Cláudio fechou. O carro é seu. Você pode só mudar a carona para deixar em casa, mas você pode ficar com o carro. E a gente faz o documento para o veículo. Do veículo e do terreno. E aí eu cheguei em casa, não vi o carro. Não vi e sabia que o Cláudio estava em casa. E eu perguntei para o Cláudio: o que aconteceu? Cadê meu carro? Aconteceu algum problema? O carro era meu. E o Cláudio falou: eu vendi o carro, comprei um terreno. E esse terreno chama-se terreiro. Eu falei: legal. Eu fiquei sem carro? Ele falou: fiquei. Ficou. Nós compramos um terreiro, Davi. Nós vamos montar um grande terreno. Eu falei: legal. E como que eu vou comprar outro carro? A gente vê depois a gente vê. E dali a gente comprou o carro. E dali em diante, Padilha sempre trabalhou para que a gente pudesse manter o terreiro e eu pudesse ter carro. Nunca faltou um carro para mim. Depois que o Cláudio tivesse feito a passagem, eu imaginei que eu não iria ter mais carro, comprar carro novo. Eu pensei que ia comprar, né, um carro mais velho e tal. E aí eu falei: a Padilha não vai esquecer do que ela prometeu. Olha, ela lembrou. E me deu carro novo. E eu falei: meu Deus, como que eu vou conseguir comprar esse carro? E ela falou: desde que você fez por mim, para montar a minha casa, eu sempre vou te lembrar daquilo que eu te prometi. Que eu te daria sempre um carro novo na sua vida, na sua estrada. Então eu não pedi isso, mas foi o meu carro. E aí ela foi, sempre que eu me vejo, em alguns momentos da minha vida, ela me presenteia com um carro novo. Ela é Maria Padilha, bote um tapete de rosas para ela poder bailar. Quem ela é? Ela é Maria Padilha, bote um tapete de rosas para ela poder bailar. Maria Padilha chorou, chorou e não se arrependeu. Maria Padilha chorou, chorou e não se arrependeu. Foi ela quem matou o seu marido numa linda gargalhada na sexta-feira da paixão. Foi ela quem matou o seu marido numa linda gargalhada na sexta-feira da paixão. Quais são os fundamentos da casa? Então, a casa, quando nós fizemos a abertura da casa, nós seguimos para o fundamento de Angola. A casa inicia com Angola, nós viemos com o fundamento juntamente com a nossa babá, que era Maria Imaculada, e aí a gente trouxe o fundamento de Angola. Com o tempo, a gente foi percebendo que o fundamento de Angola precisava ser endossado, renovado. Nós trazemos o fundamento de bate-folha. Aí a casa entra no bate-folha. O bate-folha, ele não é da região sudeste. Ele é mais
ligado à região norte e nordeste. Então, dali que vem o bate-folha, que é a agregação de Ossan e a agregação do tempo, que ele acaba modificando diferentemente da Angola. Nos fale um pouco da espiritualidade segundo o seu ponto de vista. Então, meu ponto de vista da espiritualidade, eu consigo entender que Deus, ele não tem placa de lugar, de terreiro ou de igreja, de qualquer lugar. E a espiritualidade só cabe uma única coisa, um sentimento, amor. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre amor, inclusão, entendimento, agregação, compreensão, entendimento. Então, essa espiritualidade é isso. Espiritualidade é entendimento, compreensão, inclusão, acolhimento, acho que é o mais importante. Quando a gente percebe que as pessoas procuram um terreiro, quando elas procuram um templo de uma casa religiosa, um terreiro, eles procuram acolhimento, entendimento e compreensão. Porque o médium, ele não sabe o que espera para ele da espiritualidade. Ele vai vendo conforme o passar do tempo. E o passar do tempo, ele vai aprendendo essa tal espiritualidade. Quais as dificuldades um pai de santo enfrenta nos dias de hoje? Nossa, muitas. Dificuldades tem bastante. Primeiro que a gente trabalha muito com alguns princípios. E a maioria das pessoas não tem alguns princípios básicos. Então você tem que iniciar todo esse princípio básico, moral, ética, a própria religiosidade, educação, respeito. Então você começa a trabalhar do que é base. Depois daquela base, que você começa a trabalhar o ser na sua individualidade, cada um na sua individualidade, esse médium. E fazer com que esse médium possa entender a complexidade todinha dessa espiritualidade. É muito mais difícil. Como o senhor vê a espiritualidade nos dias de hoje? Referente a tanta tecnologia, o fácil acesso às informações, isso dificulta o desenvolvimento espiritual de alguma forma? Ou é uma ferramenta que, se saber usar, pode agregar bons resultados? Então, nos dias de hoje, eu percebo que virou um pouco mercadoria. A gente vê pela internet, pelos reels, pela própria internet que tem, as pessoas ensinando no trabalho, as pessoas falando sobre espiritualidade, mas não viveu aquela espiritualidade, não vive aqui que é espiritualidade. Viver espiritualidade é pé no chão, pé de terreiro. É você ir para o terreiro, você botar o santo em terra, você fazer as obrigações, você passar pelas dificuldades das próprias obrigações, você passar pelas funções que tem dentro de uma casa, dependendo das suas nações. Então, hoje banalizou, porque as pessoas olharam um pouco essa espiritualidade como um negócio, não como um dom espiritual. Então as pessoas abrem uma casa no sentido de uma prosperidade para a própria vida da pessoa, mas esquece que espiritualidade é um estado de ser e é para sempre. Então, se uma pessoa abre um dirigente, abre uma casa, ele sabe que a vida dele está regida pelaquela espiritualidade, pelaquela casa. Então muda todo sentido. Eu não posso ser só um líder espiritual sobre um celular, sobre ensinar a fazer trabalho, sobre ensinar as pessoas. Isso não é só isso para a gente fazer, a gente pode até usar. Mas a espiritualidade vai cortando, a espiritualidade não gosta muito dessa divulgação, porque tem coisas que não tem que ser divulgadas, tem coisas que tem que ser sentida dentro de uma casa de santo. Este documentário tem como objetivo mostrar um pouco de nossa casa, de nosso pai, nossa mãe e pai pequeno. Principalmente para os novos médios que chegam. Alguns meios perdidos, outros com receios. Qual o seu recado, seu conselho para esses médios que vieram achando que tinham um problema e descobrem que são médios? Então, as pessoas procuram sim. Eu acho que a nossa religião Umbanda, ela abriu muito para o jovem. Eu acredito que tem muitos jovens dentro de uma casa de santo. Só que ao mesmo tempo que tem muitos jovens, já tem muita sede do saber. Então você, como dirigente de casa, tem que dosar o saber dele, os fundamentos da casa, respeitando passo a passo de cada um deles, o preparo,
E ao mesmo tempo eu digo para esse jovem que entra dentro de uma casa, porque dizem, né, a gente tem aquela famosa frase, entramos pelo amor ou pela dor. Eu acredito que todos nós passamos momentos de dor e todos nós passamos momentos de amor. Religiosidade, ele é muito importante para nós. Mas isso vai também do dirigente da casa. O dirigente da casa tem um papel muito grande. Porque o dirigente, se ele pode conduzir muito bem, ou ele pode conduzir muito mal, esse filho. E o filho, muitas vezes, ele vai pegar a identidade pela casa conforme esse zelador de santo, essa zeladora de santo, tem como ela se entrega para casa. Então, se você tem uma entrega muito boa, os filhos também têm uma entrega por você. Porque percebe do seu trabalho, a sua continuidade, como você continua na casa, como você tem a sua parte ritualística, como que você tem sequência durante, você não trabalha a cada quinzenário, não trabalha a cada 20 dias, a casa está sempre trabalho toda semana. E esse médium, ele vai criando afinidade com a própria espiritualidade. Então eu acredito que esse médium, ele precisa do acolhimento, a casa tem que ser acolhedora, ele tem que ser entendido, compreendido na dor ou no amor que ele sente, mas tudo dosado. E aí você vai dando os parâmetros para ele. Recentemente, um médium coroado virou o pai pequeno de nossa casa. Poderia contar um pouco da história dele? E o que é preciso para ser um pai pequeno, uma mãe pequena? Qual a importância de uma casa de lei ter um pai e uma mãe pequena? Então, a figura, quando a gente carrega essa figura chamada, esse nome, pai, ele é um peso. Para uns, tem um peso de dor, para outros tem um peso de amor, tem outros pesos de uma superioridade. E eu acredito que dentro da religião não pode haver superioridade. O zelador de santo, eu acredito, eu não chamo nem de pai de santo, eu me chamo de zelador de santo, eu zelo pelo santo. E eu acredito que um pai pequeno, que ele zela, ele chama pequeno, muitas vezes ninguém é pequeno. Mas eu acredito que essa pessoa representa a figura masculina também na casa, ajuda os homens, ajuda nas coisas corriqueiras da casa, habitualmente. Zambi, olhar esse mundo. Rafael, nos conte um pouco da sua história dentro da religião, como foi para você? Você já vinha de uma família de religião de matriz africana ou espírita? Não, eu sou o único, o primeiro, na verdade agora não sou mais o único, mas o primeiro da minha família a participar de uma religião espírita. Eu rodei todas as religiões antes de achar uma que eu me encaixasse de verdade. E aí eu me encontrei na Umbanda há 14 anos atrás. Muito bom. Como você chegou até o Yansan Guerreira? É uma história até engraçada. Tem um casal de amigos, meu e da minha esposa, que eles são do Candomblé. E eles moram na Zona Norte. Uma vez a gente foi fazer uma visita na casa deles e ela falou, olha, tem um terreiro legal para vocês ali no Tabuão. Ah, vamos tentar. E aí quando eu cheguei aqui, por coincidência, eu já tinha tido contato com o Pai Cláudio, numa outra situação que eu estava procurando uma casa para alugar. E ele me convidou para vir assistir uma gira, eu vim assistir a gira e dessa primeira gira eu já fui chamado para participar do grupo Yansan e aí desde então tô aí, já tem 6 anos. Caramba. Tivemos sua coroação e pouco tempo depois você se tornou pai pequeno em nossa casa. Como foi para você receber esse convite e qual a importância do pai pequeno e o que mudou em você? Foi uma surpresa tão grande quanto para vocês. Eu não esperava, na verdade, né? Nem a minha coroação, nem o convite para ser o pai pequeno da casa. Quando o pai Davi me chamou para conversar, ele me chamou na salinha ali que todo mundo teme. Foi pronto, fiz alguma coisa errada. Aí quando eu entrei na salinha, ele falou assim, Rafa, tá pronto para mais um desafio? Eu falei, pai, se eu tô pronto eu não sei, mas manda aí, vamos ver o que vai ser. Aí ele me passou o convite. Confesso, não era uma coisa que eu esperava, que eu tinha para mim como objetivo, mas estamos aqui todos e eu aceito toda a determinação que é dada para a espiritualidade. Foi uma determinação deles, eu aceitei e estou aí até hoje. O que mudou muito para mim como pessoa são as responsabilidades, né?
E os olhos que aumentaram já eram grandes em mim e ficaram um pouco maiores, né? Porque muita gente passa a te olhar com admiração, como inspiração. Alguns não tanto, mas é uma coisa difícil, mas muito prazerosa. Qual recado você deixa para aqueles que estão começando na religião ou que pensam em fazer parte de uma casa de lei como a nossa? Não é um caminho fácil a se trilhar, porém muito vantajoso e prazeroso. Eu acho que não tem nada melhor que você saber que você está aqui não só por estar, e sim para fazer alguma coisa por alguém, que é o nosso maior intuito aqui no Yansan. Ajudar o próximo sem ver a quem. Muito obrigada pela sua contribuição. O papel de uma mãe pequena também é sobre as mulheres, porque é uma grande quantidade de mulheres dentro de uma casa. Ela faz o papel dessas mulheres, desde a vestimenta, desde a parte de fundamento dentro da casa. Maria Silvia, mais conhecida como Mãe Maci, como começou sua jornada dentro da religião? Dentro da religião demorou bastante. Porque assim, minha família era católica, não praticante, meu pai era ateu, e eu tinha assim uns episódios estranhos, eu desmaiava, se eu ficasse perto de muitas pessoas eu desmaiava. E uma vez eu estava num cartório, imagina, e estava muito cheio, eu desmaiei, e uma senhora chegou para minha mãe e falou assim: vocês têm que ir num centro espírita, essa menina precisa ir num centro espírita. Claro que isso era impossível na época, meu pai jamais ia consentir, mas eu fiquei com aquilo, né? Eu comecei a me interessar. Eu tinha uma tia muito querida, irmã da minha mãe, tia Nena, que me apresentou a obra de Kardec. Eu li Kardec, e como eu comecei a trabalhar muito novinha, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Nas férias escolares, eu ia na Federação Espírita, ali na Maria Paula, e eu fiz uns cursos ali. Então, o meu interesse começou por aí, tá? Mas, depois, eu fui fazer USP, me engajei no movimento estudantil, a religião ficou para trás, ficou para lá. A minha mãe também só foi conhecer a Umbanda depois dos 40 anos, mas eu não tive interesse, eu não tinha interesse em ver o que estava acontecendo, como é que aquilo se desenvolvia. E depois ela também se afastou, e eu fiquei assim, sabe, até que depois que eu me separei, também com quase 40 anos, um amigo me levou num terreiro, e aqui no Taboão, o senhor Cobra Coral, ele falou assim para mim: até quando você vai dar murro em ponta de faca? Ele falou: para com isso e vem para Umbanda. Eu fui, aí eu me desenvolvi rápido, e em 93 eu fui coroada. Foi assim. A senhora é descendente de chineses, um povo muito rico em cultura e religiosidade. Houve algum tipo de preconceito? Olha, na verdade, o meu avô chinês, ele faleceu antes de eu nascer. Então, assim, não havia assim, uma espécie de preconceito. Meu pai, que era ateu, é que impediria qualquer tipo, né? Se eu tivesse vontade antes de praticar a religião, jamais eu conseguiria. E depois, o pai dos meus filhos também, ele me impediu, ele tinha preconceitos. Como foi receber o convite do pai Cláudio e do pai Davi para fazer parte do que hoje se tornou um legado? E como foi receber o convite para se tornar mãe pequena da casa? Então, a história com o pai Davi, com o pai Cláudio é muito engraçada. Eu trabalhei em muitas casas, mas aí você começa a ter você começa a ter as divergências. Então, essas divergências me afastavam eu cheguei a trabalhar em Cunha, numa fazenda. Por conta dessas divergências, eu fui me afastando, e também, na época, eu estava viajando muito, fazia umas palestras, porque eu produzia os livros didáticos, eu tinha que divulgar. Então, eu não estava conseguindo me dedicar da forma como eu acho que alguém deve se dedicar. Então, o que aconteceu? Eu resolvi dar um tempo, queria me aposentar. Aí fui fazer o sacerdócio no colégio do pai Rubens, né?
e as magias, o sacerdócio. Aí eu conheci o pai Cláudio e o pai Davi. E eu fiquei assim impressionada porque eles eram muito interessados, eles tinham uma disposição incrível, tanto é que os dois já trabalhavam na casa do pai Rubens, eles atendiam. Eu só ia fazer os cursos e eles atendiam. E um dia o Cláudio falou para mim, olha, eu quero abrir o meu terreiro porque eu quero levar um trabalho que sem nenhum problema, sem que haja os problemas que eu enfrentei nas casas por onde eu passei. E eu, nossa, eu me identifiquei tanto com aquilo. Falei, gente, é bem isso. Sabe, começar do zero com as suas ideias. E aí eu perguntei para ele, você já montou a sua equipe, o seu grupo? Ele, já montei. Eu vou apoiar o Davi, ele vai trabalhar, o Davi vai me apoiar e eu vou trabalhar. Eu achei demais a disposição dele. E aí um dia eu fui na casa deles, no apartamento onde eles moravam, falei com a Padilha me convenceu. Eu falei, Padilha, eu quero me aposentar. Ela, não, você vai trabalhar com a gente. E aí, tô aqui, 20 anos, né? Era um grupo no começo bem resumido, reduzido, e você vê como cresceu, como a casa cresceu, sinal que a semente frutificou. Isso mesmo. Né? Qual a importância de uma mãe pequena? E qual o recado a senhora deixa para quem está começando na religião ou pensando em fazer parte de uma casa de lei como a nossa? Então, a mãe pequena, o nome já diz pequeno, né? É assim, seria um ajudante, né, do principal dirigente para as coisas menos importantes, coisas para as quais ele não precisa perder tempo, se dedicar, cuidar quando às vezes as filhas, principalmente a mãe, em relação às médias mulheres, quando precisam de alguma coisa, né? Quando a gente nota que tem alguma coisa que não está de acordo, a gente chama atenção. Eu, particularmente, assumi a função de mandar para os médiuns que entram todas as orientações necessárias, assumi durante muitos anos a parte de ensino, né? De fazer os cursos para preparar as pessoas, mas normalmente é assim, é cuidar das necessidades das médiuns e apoiar o pai em tudo aquilo que ele precisa fazer, né? Seja uma coisa material, fazer uma entrega, fazer um trabalho, ou seja na parte espiritual, de firmar e dos guias da gente ajudarem os guias também, né, que fazem parte da egrégora. Mãe Maci, qual o recado a senhora deixa para quem está começando na religião ou pensando em fazer parte de uma casa de lei como a nossa? Olha, se foi dito a esta pessoa que ela precisa desenvolver, então que ela assuma logo isso. Não fique adiando, como eu adiei. Adiei durante muitos anos, eu paguei um preço alto por isso, porque tudo aquilo que eu ia fazer exigia muito de mim. Eu fiz tudo com muita dificuldade. E a partir do momento que eu assumi a Umbanda, parece que as portas se abriram para tudo para mim. Então é assim, se alguém me disse, não fique adiando. Se você realmente vai fazer parte de um grupo espiritual, assuma isso com muita seriedade. Pense que isso é uma coisa que vai exigir de você dedicação, trabalho, assuma isso e faça direito. Se for para fazer, de qualquer jeito, de vez em quando, é melhor não fazer. Bom, muito obrigada, mãe. E ser pai e mãe pequena é uma legitimidade de tudo aquilo que você faz de entrega para com a casa. Então, muitas vezes, o filho ele não nasce pai pequeno. Ele se torna pai pequeno. Muitas vezes ele vai aprender a ser pai pequeno. Ele não nasce pai pequeno. Por exemplo, eu já passei como ser pai pequeno, até chegar no lugar de um zelador santo. Então, muitas vezes passamos por esses degraus até chegar ao lugar de um dirigente de uma casa. Isso para uma mulher que passa como mãe pequena, de mãe pequena ela se torna mãe da casa. Porque são processos que tem que ter dentro de uma casa. São os ritos que faz parte do processo. Muitas vezes esse filho não se torna pai de uma casa.
Ele só ele acaba terminando como pai pequeno de uma casa. Ele não chega a ser um dirigente espiritual. Ele chega até pai pequeno. Os médiuns usam guias. Qual a importância para o ritual de Umbanda? O que representa cada guia? Por que cada uma tem um tamanho diferente? Por que as guias da esquerda são usadas cruzadas no corpo? Então, a gente usa, todos os médiuns eles precisam de uma ligação entre o sagrado e o eu dele. Então ele usa as guias para ter como se fosse, na verdade, ele usa a guia para ligar-se ao sagrado, ligar aos orixás. Me ligo através dessa energia, dessas pedras, dessas contas, ao sagrado, ao Ogum, ao Xóssi, ao Xum. E todos esses médiuns usam a guia de Oxalá, de Ogum, de Oxóssi, usa a guia do seu pai, sua mãe de cabeça, e tem a guia da esquerda. A guia da esquerda, ela não fica no mesmo plexo das guias da direita, que seria um orixá. Então se usa no modo contrário para poder diferenciar. Aqui tem a esquerda e aqui tem a energia da direita, porque pegam plexos diferentes de energias totalmente diferentes desse médium. Muitas pessoas estranham o uso de cigarros, charutos e bebidas pelos guias. Outras vão a um centro para ver o quanto um guia bebe, sem o médium ficar bêbado. O senhor pode nos explicar o uso desses itens dentro da gira de Umbanda e seu fundamento? Bom, isso é muito comum dentro dos terreiros, um caboclo, um preto velho, se fazer uso de uma bebida, uso de um cachimbo, de um charuto, de um cigarro de palha. Isso tudo é uma forma de trabalho. Porque através da fumaça, ali está tirando toda a parte de energia contrária desse médium. Então o guia, ele não precisa, ele não tem o vício do fumo. Ele usa o fumo como um objeto de trabalho e descarrego até mesmo do próprio médium, até mesmo para com assistência. Tivemos recentemente mais uma tragédia em nossa casa. Mais uma enchente. Com água com 2 metros, muitas perdas. Em 2019. Tivemos uma enchente nesse nível. Como o senhor vê essa tragédia? Quais as dificuldades de trabalhar em uma área de risco como essa? E como nós podemos ajudar quem está em nosso entorno neste momento? Bom, a casa, quando nós compramos aqui, nesse local, no Taboão da Serra, a gente já sabia que Taboão da Serra tem uma área de várzea. Por ser uma parte centro de Taboão da Serra, de uma cidade que está em construção e tanta mudança, desde que nós compramos o terreno em 2006, a casa sempre teve enchente. A casa ela já foi feita com o pé direito um pouco mais alto, para que não entrasse tanta água. Mas muitas vezes, por problemas climáticos, passamos por problema na natureza, como todos os lugares passam, muitas vezes é inevitável a quantidade de água sobre um lugar. Então nós passamos por muitas enchentes, mas isso nunca me fez esmurecer ou o fechamento da casa para abrir-se em outro lugar. Não, pelo contrário. Para mim, é uma força a mais de ter a casa e manter a casa sempre, porque eu acredito que todas as casas, muitas vezes eu conheço casas que já passaram por situação de incêndio. E elas reformaram e reestruturaram e hoje tocam a casa normal. Nossa casa ela passa por água da natureza. E então nós não passamos por uma, por duas, por três. Graças a todos os orixás, eu como tenho um pouco de poder de oratória, eu consegui falar com a prefeitura, foi feita uma grande reforma no bairro, o piscinão, mas também está tendo a chegada do metrô. Então por isso que para nós é uma ajuda para todos nós do bairro. Apesar desses infortúnios, nossa casa se manteve de pé graças a Deus, aos orixás e aos guias, que trabalham incansavelmente. E nossa casa tem datas muito importantes, onde fazemos as festas aos sagrados, como por exemplo a feijoada de Ogum e a festa de Misericórdia de Maria Padilha.
Nos conte um pouco sobre esses dois grandes eventos, como são organizados e como vem evoluindo através dos anos. Então, desde que a gente abriu a casa, a gente sempre fez a festa, dia 1º de agosto, para Maria Padilha e todas as pombogiras. É uma festa grande, a gente faz uma louvação para Maria Padilha e para todas as pombogiras, e agradecimento. A festa de Ogum, para nós, também é um carro-chefe dentro da casa, para fazer uma feijoada. Ela começou uma feijoada para 7 pessoas, e hoje é uma feijoada para 400, 500, até 700 feijoadas numa noite. Então a casa foi transformando isso tudo, uma festa de Ogum, que é no meio do centro de São Paulo, praticamente quase, né? Estamos em Taboão da Serra, Grande São Paulo. E é uma feijoada muito grande, então a gente se cotiza entre todos os filhos da casa e fazemos uma grande festa para Ogum e uma festa para as pombogiras. Falamos sobre o pai e a mãe pequena da casa. Não podemos deixar de lado nossa adorada Curimba. Qual a importância da Curimba dentro de um terreiro de Umbanda? Qual a importância da samba e dos ogãs? Então, a Curimba, ela é o pulsar do terreiro, né? Ela tem uma grande importância. A samba, ela também é o pulsar dentro de uma casa, ela tem uma importância. Então, uma coisa não vive sem a outra. Então, eu acredito que a nossa Curimba, hoje, esses meninos que tocam na nossa Curimba, eles estão desde muito criança aqui dentro. Então, eles são filhos cria dentro da casa. Então, eles conhecem muito o trabalho da casa, a linha que vai ser trabalhada, o que vai ser feito, o que precisa ser cantado. Então, eles têm todo um preparo, ainda mais também que a samba também tem. A Curimba, ela teve durante muitos anos na nossa casa. A Curimba é como um carro forte na nossa casa, é o carro principal, porque é através da Curimba que impulsiona os orixás, guias e protetores a trabalharem também. É uma forma mútua de ambos os lados também. O senhor contou uma vez que, quando a casa abriu, não tinha ogãs para tocar e tinha que contratar um ogã de fora. Como o senhor se sente hoje vendo a casa com ogãs tão presentes e responsáveis? Então, lá atrás a gente precisava contratar o ogã, pagava cada trabalho, nós não tínhamos, ou nós batíamos palma um para o outro também. E hoje a gente percebe que é um trabalho contínuo. Quando eu falei lá nas nossas outras perguntas, eu falei que a casa foi numa crescida, foi crescendo diariamente. Quando você tem rotina dentro de uma casa, sempre as pessoas vão ficando, vão criando uniformidade pela casa, o amor, o carinho, o respeito pela casa. E hoje a gente vê que na Curimba existe vários curimbeiros. Então isso é um pouco do trabalho, o trabalho da espiritualidade, o trabalho do zelador de casa, é o trabalho diário dos guias também. Pai Davi, dentro do terreiro temos funções a serem empregadas. O senhor pode nos falar um pouco sobre elas? Sim, o terreiro tem várias funções. Ele tem o samba, tem a Curimba, tem a mãe pequena, o pai pequeno, tem os cambones, os médios em desenvolvimento, né? E tem a nossa própria assistência também, faz parte também. Não existe centro sem assistência. Não existe casa se não houver assistência. O Cambone faz um papel muito grande na casa, porque o Cambone é um preparo para o médium de atendimento. E esse Cambone está aprendendo diariamente, então ele aprende todo dia um pouco nos trabalhos. Preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro, qualquer entidade que vai dar atendimento. Então esse Cambone é um aprendizado, é uma escola, ele vai aprendendo como que o guia trabalha, como o guia aborda, como o guia descarrega, como que as coisas acontecem. Temos os médios coroados, que são médios que estão em um processo de evolução, mais à frente de outros médios. Como ocorre esse processo do médium?
ir para um atendimento depois de coroar, depois daquilo que podemos saber? Então, esse médio, que a gente chama de coroados, a gente criou essa nomenclatura, mas é um médio com uma feitura de santo. Ele tem uma feitura de santo na cabeça dele, ele é feito na obrigação, na nação, então nós chamamos ele de coroado, mas ele é um médio com feitura. Esse médio, ele vai passar, ele tem as obrigações de 7, de 14, de 21 e de 27, como toda religião tem, de matriz africana. Então, esse médium, ele é preparado pela essa espiritualidade, entendimento, compreensão, desenvolvimento, afeição à casa, até que ele vai fazer uma obrigação. Feita essa obrigação, ele se torna um médium feito, com obrigação. Quando ele completa o ciclo de 7 anos, ele tem totalmente a abertura, que ele pode abrir uma casa, ele pode permanecer como um filho, mas nós chamamos dentro da nossa casa como médium coroado. Nós colocamos uma nomenclatura, uma estola dourada e um pano dourado sobre a cabeça desse médium para distingui-lo diferente dos outros, que ele tem um grau evolutivo diferente daqueles outros médios que estão no processo de desenvolvimento. Pai, tivemos uma pandemia. Foi uma época muito complicada no mundo inteiro. Essa pandemia afetou nossa casa também, com o desencarne do Pai Cláudio. Como o senhor se viu sem seu companheiro, tanto aqui dentro do Twig, como na sua vida pessoal? Como foi o processo de assumir o Congá, de estar à frente da casa, sendo uma andorinha só? Então, a pandemia foi muito difícil, porque a maioria das pessoas não puderam trabalhar. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam ficando desesperadas, porque o dinheiro ia acabando das pessoas. Algumas pessoas tinham reserva, outras pessoas não tinham reserva. E as pessoas começaram a pressionarmos nós a retornarmos à casa para abrir. Só que muita gente não sabia quem tinha Covid e quem não tinha. Nós abrimos a casa de volta, o Pai Cláudio acabou contraindo o vírus do Covid, eu também contraí, mas nós não percebemos que nós estávamos com o vírus, porque o vírus demorou um tempo para ter reação e tal. E aí o Pai Cláudio acaba se internando, eu também acabei me internando, mas eu tive uma recuperação melhor, acabei fazendo home care em casa, e ele acabou ficando entubado até que veio até o óbito. Quando veio o óbito na casa, eu já exercia na casa anteriormente já a função de pai. Claro que eu respeitava a função dele, por ser mais velho, de santo e mais velho de idade. Então, eu já sabia toda a parte de estrutura da casa. A única coisa que eu fiz no desafio meu maior desafio foi, na verdade, a mudança do dia de trabalho. A casa era na sexta-feira, eu mudo a casa para quinta-feira e eu retomo a casa com um fundamento mais forte na casa, modificando o fundamento, trazendo fundamento novo para casa, trazendo uma nova forma de entendimento e compreensão dos filhos. A grande maioria dos filhos ficaram na casa, não tive problema. Eu tive uma coesão boa dos filhos na casa, ficaram comigo. Não foi uma coisa muito fácil, essa trajetória, essa mudança. Eu ali sozinho na casa, contei muito com a mãe pequena. A mãe pequena, a mãe Maci, me ajudou muito nesse trabalho também. E os filhos mais velhos que a casa tinha também fez esse papel comigo. Então foi uma coisa meio transitória, mas foi surgindo naturalmente. Não foi uma coisa impositória e que foi muito difícil para os filhos. Não, os filhos foram entendendo que a casa continua a mesma coisa, mas só mudou a pessoa que comanda, mas segue o mesmo modelo. Pai Davi, qual recado o senhor deixa para os filhos desta casa? E para as pessoas que eventualmente irão assistir este documentário? A coisa mais legal, que vale muito a pena, a gente vestir branco. Hoje eu não me arrependo. Acho que eu poderia ter me vestido branco mais cedo, porque acho que com mais tempo eu teria mais espiritualidade. Espiritualidade é muito bom para quem é bom. Espiritualidade, ela ajuda a gente a amadurecer e ter compreensão da vida. O que a gente faz aqui, o que a gente faz pra gente e pro outro.
e a gente se torna uma pessoa melhor, incompreensiva da vida do outro, da nossa própria vida. E eu digo um conselho: quando a gente entrar dentro do terreiro, a gente sempre tem que pensar que é uma reforma íntima, reformar intimamente. Quando a gente busca espiritualidade, é deixar um pedaço de você para trás, aquilo que não presta, aquilo que não vale a pena, para ser uma nova pessoa. Porque eu acredito que muitos dos médiuns se tornaram pessoas melhores. Melhores de coração, melhores de afeto, melhores pais, melhores mães, melhores amigos, melhores em tantos outros sentidos da vida. Então essa espiritualidade reformou intimamente cada um. Então quando as pessoas procuram a Umbanda, é porque as pessoas querem se reformar intimamente. Eu acredito nisso. Salve o ponto, meu eterno Twig, por Anilis. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar, comprometimento. Quaruanda falado, Yansan é falada, Umbanda. Lá no alto do Orum, um ilê se eternizou. Com a história da Umbanda, essa casa fundamentou. Sonhos se tornam concretos, pra quem sabe dar valor. Essa casa tem segredo e o segredo se chama amor. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Xangô, Iemanjá, Pai Ogum e Yansan Saravá. Xangô, Iemanjá, Pai Ogum e Yansan Saravá. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Comprometimento, Quaruanda falado, Yansan é falada, Umbanda. Lá no alto do Orum, um ilê se eternizou. Com a história da Umbanda, essa casa fundamentou. Sonhos se tornam concretos, pra quem sabe dar valor. Essa casa tem segredo e o segredo se chama amor. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Xangô, Iemanjá, Pai Ogum e Yansan Saravá. Xangô, Iemanjá, Pai Ogum e Yansan Saravá. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Comprometimento, Quaruanda falado, Yansan é falada, Umbanda. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Comprometimento, Quaruanda falado, Yansan é falada, Umbanda. 2 sonhos, uma história, um legado pra perpetuar. Comprometimento, Quaruanda falado, Yansan é falar na Umbanda. Xangô, Iemanjá, Pai Ogum e Yansan Saravá. Salve o ponto. Nesta casa de guerreiro, eu vim de longe pra rezar. Eu peço a Deus pelos doentes, na fé de Obatalá. Ogum salve a casa santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Preto velho ensinou, foi na